Bom dia, boa tarde e boa noite. Muito bem-vindos ao canal Amálgama. O assunto de hoje vamos falar sobre vantagem territorial. No último sábado, no dia 27 de setembro de 2025, ocorreu o Spaten Fight Night 2. E o que tem a ver esse evento de luta com estratégia territorial ou vantagem territorial? É o que vamos descobrir. A luta principal desse evento foi encabeçada pelo ex-campeão do Pride Vanderlei Silva e o tetracampeão mundial e também campeão unificado Popó Freitas. Inicialmente o evento teria como luta principal Vitor Belfort versus Vanderlei, que já é uma rivalidade estabelecida aqui no Brasil. Eles lutaram há muito tempo atrás aqui no Brasil. Eles eram bem jovens, bem no início do UFC, mas em decorrência de uma lesão o Vitor teve que sair da luta, então ele foi substituído pelo Acelino Popó. Já fica claro na pesagem, né, do evento um dia antes, a diferença física. O Popó tem 1,68 m e na pesagem oficial ele pesou 73,6 kg. Já seu adversário, o Cachorro Louco, com seu 1,80 m, pesou nada mais nada menos do que 93,8 kg. Aí você me pergunta, como o Popó tirou essa desvantagem de 20 kg? A princípio, se a gente olhar as medidas dos atletas, a gente imagina que a desvantagem está toda para o Popó, inicialmente. Mas vamos analisar a situação. O evento Spaten Fight Night é um evento de boxe. E a carreira toda do Popó foi lutando a arte suave. Já o Vanderlei, ele foi campeão do Pride, lutou no UFC, tem muita experiência na luta. Mas qual é a diferença? Lutar MMA, você tem que dividir suas habilidades, o seu tempo de treino em várias áreas. Tem que lutar chão, aí já envolve wrestling, jiu-jitsu. Tem que lutar, usar as mãos também, né? Luta de mão, a luta em pé de forma geral. Mas não é só chute, não é só soco, tem clinch, tem cotovelada. Então tem uma série de coisas. Tem um jogo de grade que no boxe não tem, porque você pode agarrar seu adversário no MMA, pressionar ele na grade e usar o dirty box que eles falam, né? É quando você usa o corpo, o seu peso contra o adversário e vai desferindo golpes. Não é uma luta muito bonita, na verdade é bem chata de assistir, mas tem vários atletas que lograram êxito em suas carreiras utilizando esse tipo de estratégia. Randy Couture é um exemplo que salta na mente quando você vai pensar em estilos de luta. Ele fazia muito isso. Aquele dirty box, luta agarrada, fazendo muita isometria, isso cansa bastante. Então, na verdade, a vantagem territorial era toda do Popó. Inclusive, se você ver a luta, vai ver que nos primeiros minutos o Vanderlei já começou a tomar atraso na trocação. Não encontrava o Popó, não estava tão rápido, inclusive levou contragolpe, levou knockdown. E no decorrer da luta, que ela foi se estendendo, ele ficou frustrado. E ele desferiu 3 cabeçadas. Ele também saiu uma ajoelhada, foi meio que no cacuete. Mas após a terceira cabeçada, não sei, a primeira e a segunda, às vezes não foi intencional. Mas teve uma lá que ficou flagrante. Que após a terceira falta, ele foi desclassificado e perdeu a luta. Infelizmente, após essa desclassificação, os times entraram no ringue e teve toda aquela confusão. Mas a gente analisando a situação da luta em si, você vê os dois em cima do ringue, parece que é uma criança e um adulto lutando. Mas o Popó demonstrou muito mais desenvoltura na troca de golpes. Obviamente, nesse aspecto, na troca de mão pura, ele é um exímio boxeador. A Bahia já tem essa pecha de ser um celeiro de boxeadores. E o Popó talvez seja o nosso maior representante da modalidade.
foi campeão, e ele também tinha uma característica muito interessante, que apesar dele ser um peso leve, das categorias mais leves, ele tinha um grande poder de nocaute. Inclusive ele subiu de categoria porque ele não estava tendo desafio na sua categoria de origem. Então, o que a gente pode analisar dessa luta? Sempre que possível, dê as cartas. Sempre que possível, escolha o terreno das suas batalhas. Porque aqui o Vanderlei estava em clara desvantagem. Claro, inicialmente ele não lutaria com Acelino Popó. O seu adversário seria o Vitor Belfort. Mas depois que o Vitor saiu da luta, ele teve que lutar com um pugilista puro. E o Vanderlei nunca foi pugilista. Ele foi um lutador de MMA. Ele teve vários nocautes com chute, com pisão, tiro de meta. Então a parada dele é outra. Inclusive ele tentou usar essas ferramentas do MMA na luta e foi desclassificado. Então é o seguinte, até no livro da Arte da Guerra diz: os que ignoram as condições geográficas, montanhas e florestas, desfiladeiros perigosos, pântanos e lamaçais, não podem conduzir a marcha de um exército. Aqui está falando do terreno. Foi exatamente o que a equipe do Vanderlei ignorou. Ele estava entrando em um ringue. Ele lutou no ringue, no Pride era um ringue, mas não era boxe puro. Ele também lutou no UFC, não tinha grade, era um ringue de boxe. As únicas coisas que ele poderia usar para atacar são as mãos, não pode usar nem o cotovelo. Não pode usar joelhada, nem chute. Então, o Vanderlei tem um arsenal maior de ferramentas para usar numa luta, só que ele não poderia porque estava sob um contrato. Então ele estava em clara desvantagem nesse aspecto. Então é o seguinte, nessa luta quem deu as cartas foi o Popó. Inclusive, obviamente ele ganhou, né? Porque ele estava no seu terreno. Inclusive, tem uma frase bem interessante do livro Arte da Guerra. Ele é usado em vários aspectos, seja na vida, numa prática empresarial. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se conheces a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Foi o que a gente viu nessa noite, para quem assistiu, né? O homem maior, mais pesado, estava em clara desvantagem. Ele não tinha as respostas para as perguntas do Popó. Quem usa muito esse termo ao narrar lutas é o Carlão Barreto. Quando você luta, você propõe perguntas e o seu adversário também propõe perguntas. E o vencedor é aquele que consegue dar respostas. E infelizmente, o Vanderlei não conseguiu responder as perguntas do Popó em cima do ringue. Claro, o resultado após a luta foi lamentável. O evento não era para aquilo, mas infelizmente aconteceu. Mas deixando a confusão de lado, olhando só a luta em si, apesar da diferença de 20 quilos, o Popó sobrou. Ele estava na área dele, ele estava no campo dele. O terreno era propício para o Popó ganhar a luta. Então, senhoras e senhores, em todos os aspectos da vida, eu sei que nem sempre a gente pode escolher as circunstâncias. Normalmente a vida tem essa dinâmica, a gente tem que ser flexível. Mas quando for possível, deem as cartas. Escolham suas batalhas. É complicado, é difícil. Mas quando for possível, controle as circunstâncias. A ilustração que eu fiz para esse vídeo foi até... Eu tentei fazer uma base de xadrez e coloquei os dois personagens, né, os dois lutadores principais do evento, frente a frente, e a sombra projetando peças do xadrez. O Vanderlei projeta a sombra de um peão e o Acelino Popó projeta a sombra de um rei. Isso seria a analogia à vantagem que o Popó tem nesse terreno que é na área do boxe. Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo curtinho, falando um pouco sobre a luta, sobre esse aspecto, né, de vantagem territorial.
e as lições que a gente pode tirar desse evento, né, desse acontecido. Então, por favor, se inscreva no canal, comente se você assistiu a luta, o que você achou interessante nesse vídeo, quais são as críticas, os elogios, fica à vontade aí embaixo. E é isso aí, pessoal, até a próxima.